Vamos lá, guia sem roteiro. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Guia sem roteiro de tutorial de movimentação, principalmente para minha amiga Simp, que não consegue se mover direito no jogo. E a gente tem que melhorar essa movimentação, senão você não vai conseguir subir, né? Aqui é o seguinte. A primeira coisa que eu percebo na sua tela quando você está jogando é que você até tem uma boa mira, tipo, com a mão direita. A sua mão direita, ela é uma boa mão até. Só que tem dois problemas. A sua mão direita, ela não é sincronizada com a sua mão esquerda, que a gente vai começar a treinar isso. Que a gente precisa de uma sincronia entre a mão esquerda e a mão direita. E, em segundo lugar, é claro, a sua mão esquerda ela é muito fraca, né? Que é a mão da movimentação. Esse rolê de mão fraca e mão forte é o que eu quero dizer que, tipo assim, você pode ter uma movimentação boa e uma mira ruim, você pode ter uma mira ruim e uma movimentação boa. As duas coisas se complementam e você precisa das duas para ter uma boa mecânica, né? De maneira geral. Então, a primeira coisa que eu vou passar é um exercício que estimula tanto a sua mira, quanto a sua movimentação, quanto a sincronia, mas principalmente a sincronia, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai chegar num alvo. Eu tenho esse bot aqui, por exemplo, e em todas as distâncias, a primeira arma que eu vou pegar é a Vandal. Eu vou simplesmente contornar o bot, assim. Eu vou andar para uma direção, andar para outra, segurando a mira na cabeça do boneco. A gente vai fazer isso. Inicialmente, a gente só vai fazer isso ao longo das distâncias, tá? Eu quero que você passe um bom período de tempo fazendo isso, mexendo o pulso, principalmente. A gente prefere mirar com o pulso, não com a ponta dos dedos nem com o braço, geralmente. Né? Com a sua sense também é com o pulso. E você vai ficar fazendo isso, certo? Até que você consiga fazer isso certinho. Depois você vai passar para distâncias maiores. Tipo assim. E aí, isso aqui é um exercício de trekking. Mas como o trekking dentro do jogo está sempre acompanhado da movimentação, ó, sempre tentando manter ele ó, no centro da cabeça. Como o trekking está sempre acompanhado da movimentação, ajuda muito na sincronia. Depois disso, a gente pode pegar uma Guardian, que a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai fazer o trekking, vai parar, vai atirar. Pá, pá, pá. Já partindo para um segundo movimento. Você vai fazer isso bastante. Sempre garantindo que o seu boneco esteja parado. Então pá. Passa para outro, passa para outro. Outra coisa que você pode fazer antes de fazer isso, você tá fazendo trekking assim, aí você passa para outro. Aí passa para outro. Aí passa para outro, outro. No começo você vai ter dificuldade com isso, porque a galera quando tá começando tem muita dificuldade com isso nos elos mais baixos, é normal. É difícil ter um bom trekking. Você vai fazer isso de faca também e de pistola, tá? As pistolas que você pode usar são a Classic, a Ghost, a Bandit e a Frenzy, se eu não me engano. Você não pode fazer isso nem de Shorter, nem de Xerife, porque elas têm a mesma velocidade da Vandal. Que a pistola você anda mais rápido, então é bom pra você ir treinando. Ele vai trocando de target e tal. Depois, você vai fazer essa rolê do tiro. Trekking, atira. E aí você vai começar a trocar. Entendeu? Quando você sentir que você dominou as outras duas coisas, você tá mais confortável, você começa a trocar. Você tem que sempre andar um pouco fazendo esse trekking na cabeça antes de parar. Se você quiser, claro, você pode botar uma retícula que indique quando a sua mira parou e tal. Pode ajudar. Isso é importante. Em algum momento, quando você estiver mais avançado, tem outros exercícios de AD, que você vai, ó, pá, pá, sempre andando. Pode subir aqui e tal. Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, porque você não pode cair da plataforma. A gente vai fazendo o AD. Sempre com a mão relaxada, com a mão leve.
priorizando a sincronia e o acerto, a precisão. Você não vai fazer tão rápido no começo, é normal, é natural. Você pode fazer no tempo que for necessário, mas você tem que treinar esse tracking, porque isso aqui é o mínimo, tá? Você conseguir contornar uma parede e etc. é o mínimo para sua mira, para sua movimentação, que é sempre um conjunto. Certo. Nisso, a gente também tem que treinar o AD, né? Que você já vai estar treinando quando você estiver fazendo tracking, mas o AD também é interessante. Lembrando que a distância exata do AD, exata não, né? Mas em média, é meio passo, tá? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, ó, pá, pá. Você decora essa distância aqui, até um pouquinho mais. Essa é a distância que tem que estar na sua cabeça. E aí, ó, quando você estiver aqui em cima, você vai fazer a mesma distância e tal. Mas você não precisa pensar em distância ainda, porque isso é um pouquinho mais avançado. Inicialmente, você tem que andar consideravelmente depois de dar um tiro. Quando você tiver o tiro pronto, você anda de novo. Então, tipo, ó, pá, 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 pá. A mira chegou no outro boneco, você para. A gente vai priorizar a direção oposta, tá? Vai para um lado, volta para o outro. Vai para um lado, volta para o outro. Isso é muito importante que você pratique bastante. Deixa eu só trocar a música, que eu não quero ouvir nada enquanto eu estiver explicando nada. Desgraça é isso, velho. Então. E aí depois que você fazer isso bastante de Guardian, você vai fazer de pistola. De pistola eu acho que você deixa por último, tá? Esse aqui é o menos... É o menos importante, tá? Você vai fazer com a Vandal. Porque com a Vandal você também tem que ter uma sincronia boa, porque a Vandal é um pouco diferente, né? Você com a Vandal, você vai estar sempre dando 2 tiros, então você vai ficar um pouquinho mais tempo parada, só que você vai dar um segundo tiro. Certo? Porque se você voltar muito rápido, você pode voltar bem rápido, mas tipo, você não pode andar nesse segundo tiro, senão você vai perder ele. E você vai fazer a mesma coisa, tá? Prossiga o tracking. Dando 2 tiros também, se certificando que os dois vão estar no mesmo lugar depois do tracking. Fazendo tracking, fazendo AD, fazendo tracking, fazendo AD. Você tem que ter essa sincronia, entendeu? Esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda ou esquerda, direita, esquerda, direita. Tá? Inicialmente você tem que começar a desenvolver essa sincronia entre o mouse e o teclado. Certo? Isso é o mais importante para você treinar agora. Porque você não tem isso muito bem, que é essa sincronia. Você tem uma sincronia muito ruim. Eu percebo que quando você está abrindo um ângulo, vamos ali para um lugar que eu possa explicar. Muitas vezes ou você está com a mira na parede, que você não pode estar, né? Ou você está com a mira muito zanzando e tal, ou você bota a mira na parede e tal, entendeu? Isso é um sinal de sincronia, tá ligado? Essa mira tá estranha. Tipo assim, mira na parede, para, mira na parede, para. Isso pode, entendeu? Isso é abertura. Segue esse padrão sempre, tá? Aí você tá num lugar que você não vai fazer abertura, pá, pá, pá. Você tá mirando ponto futuro, né? Aqui, ó. Não tô fazendo abertura, tô mirando ponto futuro. Você vai fazer abertura, tô mirando lá atrás. Isso você também tem que praticar, mas isso a gente pratica mais nas partidas, tá? Você também pode ir numa partida personalizada e treinar os pixels. Você pode pesquisar vídeos sobre abertura de pixel, que tem alguns, acho que o FRTT tem vários pixels, vários vídeos sobre abertura de pixel em mapa, mostrando até a ordem das aberturas, tá? Claro que isso é mais opcional, tá? Você pode aprender só jogando também, mas os vídeos ajudam. Porque cada mapa vai ter sua abertura e tal. Eventualmente você vai aprender as aberturas sozinho, né? Mas no mais é isso, você tem que treinar esse AD. Um treino mais avançado que eu posso te passar depois para AD. Quando você tiver boa, mas ó, você não pode pular para esse, porque esse é um pouco mais difícil, certo? Você vai vir aqui, vai marcar o bot, vai dar 2 tiros, andou. 2 tiros, andou. Sempre atirando no meio do palanque antes de fazer, ó. Nesse palanque de madeira aqui no meio.
Claro, você pode fazer no Easy também, se você preferir. Isso é para estimular o AD na sua cabeça e tal, e a velocidade também. Então, tipo, isso é importante. Pode fazer isso com outras armas também. Geralmente de xerifes também pode fazer, né? Se tiver mais fácil. O de xerife vai ser um tiro só no médio, e no easy vai ser 2. Isso é para estimular que você sempre ande depois de dar um tiro, porque é o ideal, né? O ideal é que você esteja sempre em movimento depois de dar um tiro. Você nunca pode ficar moscando, parado. Ficar parado é ruim, né? Até quando a gente vai segurar um ângulo, geralmente, quando a gente tá num hold, a gente fica fazendo movimentos, né, e tal. Quando a gente acha que o cara vai abrir, a gente dá uma adiantada no ângulo e tal, pra pegar o cara meio que aqui nessa abertura. Lembrando que se o cara tiver ponto futuro, ele vai te matar, né? Se ele for bom e você estiver fazendo isso, ou às vezes você mata, mas enfim, ele se dá uma chance assim. Eu não vou falar nada sobre isso, que é um pouco mais complexo. Inicialmente, eu só quero que você foque em ter sincronia, sabe? Nunca ficar parado no mesmo lugar. É normal você não ter um bom AD, né? Mas é bom que você já comece a desenvolver ele para você evitar ficar agachando e tal. Em baixo nível, até dar um spray é melhor se fazer em pé, assim, né? Até dar um spray é melhor você fazer em pé do que agachando. Depois, mais pra frente, você pode aprender técnicas que envolvem você agachar, geralmente é o crouch pick, né? Quando você tem certeza que tem alguém no ângulo, você dá um pick muito mais forte agachando, porque você quebra a mira dele, né? Cara, quando você tá contra alguém que tem um bom posicionamento de mira, isso é bem eficiente, né? Você tá lá, você tá chegando aqui, sabe que você tá no último ângulo, e aí você dá um pick bem forte, tá ligado? Não tem como o cara fugir. E aí você já quebra um pouco a mira dele, né? Mas isso é muito mais pra frente, você não precisa aprender isso agora. Se você aprender isso agora, talvez seja mais complexo do que você ajude. Agachar é bem ruim em low elo, né? Então, de maneira geral, você vai querer ter mais uma sincronia, fazer as coisas em pé, evitar ficar agachando, porque você consegue se movimentar mais. E porque agachar é muito situacional também, mesmo em alto nível. Então, no geral, você vai querer aprender a jogar se movimentando o tempo inteiro. Lembrando que você não precisa fazer isso da maneira que eu faço inicialmente. Você só precisa step by step, nem que seja bem devagar. Você vem aqui, pá, pá, certificando sempre de estar parada. Porque o que vai te dar velocidade nisso é a prática, né? Você ficar fazendo isso constantemente. É você chegar no mata-mata e replicar isso também. Você já abre o ângulo pensando que você já vai estar se mexendo depois do primeiro tiro, tá ligado? Isso já tem que estar na sua mente gravado. Tipo, você vai abrir um pixel aqui, ó. Você vai abrir um pixel, um ângulo, e você já vai cortar esse ângulo num AD, tá ligado? Tipo assim, você vê aqui, ó. Você já se acostuma a jogar dessa maneira, porque é assim que você vai jogar, entendeu? Você vai abrir o pixel, mas você não vai ficar tipo paradona, você não vai jogar para um spray e tal. Você vai focar em ter precisão nessa primeira bala também, que aí às vezes você nem vai precisar da movimentação, mas se precisar, você tem que ter. Você é muito travadona, tá ligado? Isso é sobre a sua mecânica. Sobre a sua postura em jogo, você tem que ter menos hesitação, mas isso vem com maior conhecimento de jogo. Você tem que prestar mais atenção nas maneiras que você morre, no porquê que você morreu e tal. E aí isso você vai começar a ter mais consciência dentro de jogo e vai começar a melhorar também. Claro, você pode sempre olhar o replay para ver as maneiras que você tá morrendo e tal, mas eu não acho que esse seja o seu interesse, eu não acho que você vai fazer isso. Claro, você pode fazer isso comigo, que eu posso te ensinar melhor, né? Não, mas é isso, velho. Você tem que começar a se mexer depois de dar os tiros, ser menos paradona e tal. Ter maior velocidade depois de dar o tiro, tipo, fazer isso bem rápido. E construir uma mira que acompanha sua movimentação e uma movimentação que acompanha sua mira, porque a chave é a sincronia. Então é isso, Simp. Esse é o tutorial simples. Eu acho que vai te ajudar com alguma coisa. Focado em tracking. E isso aqui é muito importante, tá? Tudo que eu falei lá no começo é muito importante para você construir uma sincronia. Beleza? Fechou.